Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Gente, eu estou com essa voz assim, porque eu estou com um pouco de sinusite, já estou sarando, em nome de Jesus, tá? Então, tem um lencinho aqui, é só por isso, tá? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 34. Enquanto você abre aí, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos fazendo uma ação, você sabe que o inverno já está chegando, e às vezes muitas pessoas fazem ações para os moradores de rua, e a gente não tem nada contra isso. Porém, o Senhor tem nos dado uma direção para nós abençoarmos o lugar onde nós estamos plantados. E, queridos, nós temos um projeto na igreja chamado Projeto Boaz. Boaz era um homem de coração generoso e que tirou Ruth da situação que ela estava. E esse projeto, o objetivo dele são ações sociais. Então, nós estamos, o Sandro que está à frente desse projeto, nós estamos fazendo esse projeto aqui nesse bairro. E nós já fizemos isso uma vez, e nós visitamos várias casas aqui nesse bairro, na Santa Lúcia, na Fraternidade, nem tanto, mas na Santa Lúcia, e nós estamos fazendo isso novamente, estamos pré-cadastrando famílias com necessidades genuínas. Gente, e olha, ontem mesmo nós tivemos em mais algumas casas, e casas assim que você chega, tem 7 pessoas, e das 7 pessoas, 5 são crianças, uma pessoa só que trabalha, e assim, com uma situação delicada. E nós, no próximo sábado, nós vamos ter aqui o Atos 2, que vai ser o dia em que nós vamos fazer um bazar solidário. Nós não vamos vender nada nesse dia, é um bazar solidário, nós vamos entregar. A Marilda, nós temos o bazar, a Marilda que é responsável, nós estamos separando todas as roupas de inverno. Então, se você conhece uma família, mesmo que não seja aqui do bairro, que precisa, no próximo sábado, das 14 às 17 horas, nós vamos ter várias ações aqui, corte de cabelo gratuito, consultoria jurídica gratuita, e nós vamos ter também o bazar solidário. E nós já estamos precisando de pelo menos 50 cobertores. São famílias que não têm cobertor. Não é uma pessoa que você vai dar o cobertor e depois vai jogar no lixo. Não, são famílias que não têm cobertor, tá? Então, nós estamos precisando de 50 cobertores. E aí, se você puder, essa semana aí, de repente você tem um monte de cobertor na sua casa, edredom, não sabe nem o que fazer com os cobertores de edredom, doa um, Ou se você quiser comprar um novo, amém, também, doe para a gente. Nós vamos estar entregando, isso não é para nós, tá? Nós estamos fazendo isso para abençoar essas pessoas. Então, você pode entregar, pode falar com a Marilda, fala com o Sandro, pode pegar, de repente, o telefone da secretaria no balcão de informações, mas deixa eu falar uma coisa, se movimenta como igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você abriu aí, Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Só até aqui. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então, nós vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos e peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Nós fomos atraídos aqui por causa do Teu amor. Nós somos atraídos por causa da Tua presença. Nós queremos Te convidar, Espírito Santo, a falar conosco. Nosso coração anseia por Te ouvir. E eu, Senhor, venho numa dependência total e absoluta do Teu Espírito Santo. E Te peço, fala comigo, fala com a Tua igreja, libera do céu uma palavra rema, uma palavra revelada mesmo ao nosso espírito. E que essa palavra, Pai, possa chegar aonde nenhuma outra coisa consegue chegar, por causa do Teu Espírito Santo. E eu quero Te pedir isso. E eu quero Te agradecer. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas, que vem no sentido de roubar essa palavra do nosso coração. Mas nós declaramos que o nosso coração e a nossa mente estão prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Você pode dizer: eu estou pronto? Glória a Deus. Hoje, dia dos namorados, Você viu aí? Obrigada, Beth. É o 21º ano que eu e o Marcos comemoramos o dia dos namorados, Então, vocês já fazerem as contas aí. Amém? Queridos, e hoje, qualquer lugar que você vai, ou ontem, se você foi, você deve ter visto os coraçõezinhos, Love, escrito em todo lugar, um monte de gente ganhando presente. Mas
quantas pessoas, né? Quantos de nós, muitas vezes, ficamos ansiando, né? Quando adolescentes, de repente, desejando, né, encontrar alguém um dia. Mas a grande verdade é que nós desejamos ter um encontro com o amor. O amor é a maior, acredite, o amor é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano. Às vezes você vai em alguns lugares e você vê pessoas, crianças, que não têm o que comer, mas estão lá com seus pais, com a sua mãe, por causa do amor. Porque não existe só esse amor, né, de marido, existe o amor de pai, amor de mãe, amor de irmão. E acredite, o amor, ele muda tudo. Agora, eu fico pensando se Deus, que criou o amor, né, estabeleceu que o amor, ele possa mudar todas as coisas. Como que o Senhor, ele escolhe que o elo que vai unir o homem e Deus também seja o amor? Porque o amor, ele é o elo mais perfeito, né, que existe entre os seres humanos. Agora, entenda, se isso acontece com o ser humano, você imagina com o amor de Deus. O amor que Deus requer de nós. Nesse texto, né, nós vemos aí que Jesus, ele era experimentado pelas pessoas. E de repente, né, os fariseus, vendo que ele tinha feito calar os saduceus, vêm e perguntam: Jesus, qual é o maior mandamento? Tipo, como é que nós podemos fazer para agradar a Deus? E ele diz então: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. O Senhor, ele diz para nós que o conceito do amor que ele tem é o amor integral. Não é o amor como nós conhecemos de acordo com a nossa sociedade. Só que, queridos, a gente vive um dia a dia, uma geração, onde o amor, ele é tão superficial, que a gente resolveu transformar o amor em um sentimento. E com base em todas as nossas relações, a gente começa a achar que o amor é um sentimento. Nós começamos a pensar que, como cônjuges, o amor é um sentimento. E é por isso que tem tanto divórcio. Porque, de repente, a pessoa fala: não amo mais, mas eu preciso trazer algo para você nessa noite. E eu acredito que isso seja libertador. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o amor é que o amor não é um sentimento. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: o amor não é um sentimento. Por que eu faço questão de falar isso, principalmente quando eu faço aconselhamento? Porque, queridos, um dos grandes problemas dessa cultura nossa é o sentir. Então eu tenho que sentir. Se eu não sentir, eu não amo. Agora vamos combinar. Eu e o Marcos, esse ano vamos fazer 18 anos de casados. Você acha que todos os dias da nossa vida, na hora que a gente acorda, a gente olha para o outro e fala: sim ou não? Não. Pastora, nós somos seres humanos, gente. Hello. Não. Eu sempre brinco, e ele já brinca com a minha brincadeira, né? Que eu falo assim: tem dia que você olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus, se ele morrer, eu morro. Aí tem dia que você fala: morro nada. Aliás, Senhor, porque o nosso coração é enganoso. Nós não podemos entender, a gente tem que entender que não são sentimentos. Um dia você vai olhar para o seu namorado, para a sua namorada, vai olhar para essa pessoa e você vai falar: meu Deus, se essa pessoa se separar de mim, eu morro. E aí você acha que você tem que casar e você não olha para outros princípios. Um dia você olha para o seu cônjuge, você olha para a sua esposa e de repente você fala: deixa eu falar algo para você. Deixa eu aproveitar que é dia dos namorados mesmo, já vou falar umas coisas aqui já. Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês hoje. Negócio é o seguinte. Me virei até água aqui. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo, ele é estrategista. E você não precisa gastar muita energia para achar os defeitos do seu cônjuge, amém? Você não precisa gastar muita energia para achar os defeitos do seu cônjuge. E eu vou falar isso para os casados, tá? Os namorados, fiquem espertos, porque namorado é para conhecer, amém? Então, você olha, como os mais antigos falam assim, ó, na hora de namorar, abre bem o olho. Depois que casar, fecha bem o olho, porque esquece. Já era. Entendeu? Então, está namorando? Abre bem o olho, presta atenção. Agora, casou, amigo, amiga, é o seguinte, o
o diabo ele vai vir e vai começar a mostrar os defeitos do seu cônjuge para você. E se você for alimentando isso, você vai olhar, você vai falar, gente, casei com um monstro. Mas não é mentira. Essa pessoa não é isso. Essa pessoa tem qualidades. Essa pessoa um dia aqueceu seu coração. Essa pessoa um dia fez você pensar que valia a pena entregar a vida e caminhar ao lado dela. E nós precisamos entender que Satanás tem interesse no divórcio, porque ele destrói as famílias atuais e futuras. Agora, entenda, se nós partirmos desse princípio, dessa temática, de que amor é sentimento, a gente vai levar isso para todas as nossas relações, inclusive para as nossas relações com Deus. Tem gente que só quer andar na presença de Deus quando sente alguma coisa. Se sente um arrepio, se sente isso. Então, antes eu sentia alguma coisa, agora eu não sinto mais nada. Será que você deixou de amar a Deus porque você não sente? Gente, isso é uma geração almática. É uma geração que precisa de alma, uma geração hedonista. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo é quando você vive em função do seu próprio prazer. Você tem que se sentir bem, você tem que sentir prazer com relação a tudo. Agora, entenda, isso é uma armadilha. Porque muitas vezes, muitas pessoas vão começar a sair da presença de Deus porque não estão sentindo alguma coisa. Vão sair de casamentos porque não estão sentindo alguma coisa, porque não entende que amor é o maior ato de maturidade. Tem que ser maduro para amar. Fala aí para você mesmo, fala, tem que ser maduro para amar. Uma geração guiada pelos sentimentos vai viver em busca do próprio prazer. E vai ser vítima de si mesma. Isso é muito perigoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Nosso coração só tem um trono. Só tem um trono. Ou Deus reina nesse trono, ou nós vamos reinar. Queridos, se nós não ficarmos atentos a isso, nós vamos começar a amar a nós mesmos. A gente vai ficar lambendo nossas feridas. A gente vai ficar, se condoendo. E a gente não vai colocar o Senhor no devido lugar. Quando nós estamos no trono da nossa vida, a gente vai ficar perdido, porque a gente vai começar a achar que os outros têm que suprir as nossas necessidades. E a gente se torna um poço sem fundo e não tem o que supra. Então uma hora a gente acha que se a gente fizer o curso X a gente vai ser feliz. Outra hora a gente acha que se a gente trabalhar em tal lugar a gente vai ser feliz. Outra hora a gente acha que se a gente casar com aquela pessoa, daí a nossa vida está resolvida. E a gente caminha achando que a felicidade está no próximo nível, porque a gente está querendo sentir alguma coisa. Mas deixa eu falar algo para você. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma aliança de alma. O amor é uma aliança de alma, uma aliança de gente madura, que vai entender a grandeza daquilo que está recebendo. Agora você imagina uma geração onde cada um entende que o outro precisa supri-lo. Olha que coisa de doido. Então assim, eu estou aqui, Silvana está ali, né? E aí nós somos amigas. E estamos caminhando na igreja. Uma geração hedonista fala o quê? Eu preciso ser suprido. Então, se a Silvana não me deixa feliz, a Silvana não serve para mim. A Silvana pensa mesmo, a gente vive uma cultura maluca de achar que o amor é esse sentimento, que eu tenho que ser suprido, que eu tenho que estar satisfeito o tempo todo, quando na verdade o Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de maturidade, onde a gente coloca Ele no trono. E quando a gente coloca o Senhor no trono, e quando a gente ama o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai colocar os nossos sentimentos no lugar. E a gente para de viver em função de nós mesmos. Então eu quero que você entenda algo. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. A partir do momento que eu tomo a decisão por Jesus, e eu começo a conhecê-lo, as minhas emoções passam a ser governadas por Ele, e eu faço uma aliança de alma. Você sabe que, vou falar algo aqui que chega a ser estranho aos nossos ouvidos, mas você sabe que todos nós nos aproximamos de Deus por interesse? Sabia disso? Que todos nós, em maior ou menor grau, começamos a nossa caminhada com Deus por interesse?
Isso é pesado, não é? Como que você se sentiria se alguém dissesse assim, olha, as pessoas estão se relacionando com você por interesse? Pois eu quero dizer para você que eu e você e qualquer outra pessoa, em maior ou menor grau, começamos o nosso relacionamento com Deus por interesse. Ou nós precisávamos de uma cura, ou nós precisávamos de um milagre, ou nós precisávamos de Deus. Nós nos aproximamos dele por interesse. Mas sabe de uma coisa? Na verdade, não era interesse. O Senhor, Ele fez algo conosco. Está lá em Oséias, capítulo 11, verso 4. Você pode abrir comigo aí, Oséias, capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11, 4, tá? Vocês colocaram 12. Então, a gente acha, quando a gente olha friamente, a gente percebe que nós nos aproximamos de Deus inicialmente por um interesse. Mas, na verdade, o Senhor estava nos atraindo com cordas de amor. Sabe por quê? Antes que eu e você pudéssemos amar a Deus, Ele nos amou primeiro. E a única maneira que o Senhor tinha de nos salvar era colocar no meio do nosso caminho algo que pudesse nos fazer olhar para Ele. E é isso que Ele faz até hoje. Porque quando Ele faz isso, Ele nos salva da armadilha de nós sermos entregues a nós mesmos. Por isso que o amor é um mandamento e não é um conselho. Por isso que amar a Deus não é um conselho, é um mandamento. Porque te protege, me protege. Nós precisamos entender que esse amor, ele vai nos proteger, mas ele vai amadurecer. Porque assim como em um relacionamento, como eu falei aqui com vocês agora há pouco, assim como em um relacionamento conjugal, as nossas emoções, elas podem variar. E com Deus também, queridos. Eu preciso contar uma coisa para você. Vai ter dias que em relação a Deus, em relação à presença de Deus, você não vai sentir nada. Vai ter dias que você não vai sentir nada. Vai ter dias que você não vai sentir nem vontade de estar aqui. Talvez hoje tenha sido um dia desse. Talvez você veio porque você nem sabe direito que você veio, porque você não está com vontade de vir. Vai ter dias que você não vai ter vontade de orar. Vai ter dias que você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. Mas quando você entende que o amor não é um sentimento, e que você foi chamado para algo que está acima dos teus sentimentos, e você entende a grandeza do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, você vai se levantar acima dos teus sentimentos. E você vai falar, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo porque eu amo aquele que me amou primeiro. Nós precisamos ser uma geração que vive acima dos sentimentos. Nós precisamos ser uma geração que se posiciona, que para de ser o centro, que tem a necessidade de ficar sentindo coisas. Gente, acho que o texto mais conhecido e uma das maiores expressões de amor da história é João 3,16. E o que João 3,16 diz? Me ajuda aí. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez uma coisa. Ele sentiu um arrepio. Não. Ele deu o seu Filho unigênito. Será que Deus sentiu? Não. Foi doloroso para Ele dar. E Ele deu o seu Filho unigênito. E a maior demonstração do amor de Deus, acredite, não está em um coração, está em uma cruz. E eu quero dizer algo para você. Eu não acredito que Jesus sentiu no seu coração que era o momento dele ir para a cruz. Que Ele sentiu vontade de ir para a cruz. Pelo contrário, lá no Getsemane Ele chorou. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue. Mas Jesus fez isso por amor. Ele, pelo contrário, a Bíblia diz lá em Mateus 26, 39, que Ele ora e Ele diz, Pai, se for possível,
passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Isto é amor. Isto é amor. Esse é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor que vai nos manter seguros nele. Esse é o amor que vai fazer com que o Senhor reine no nosso coração. Você sabe por que tem um monte de gente abandonando os propósitos da sua vida? Porque anda sentindo demais. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele sabia o que ele iria enfrentar na cruz, e ele não desistiu. Jesus sentiu-se amargurado de espírito, e ele não desistiu por amor a mim e a você. Nós não podemos ser uma geração sentimental, uma geração que fica sentida por qualquer coisa, que desiste dos propósitos de Deus, que desiste da nossa caminhada com Deus, que desiste das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Eu tenho dito aí, já em várias reuniões e também em alguns cultos, sobre o livro O Homem do Céu, do irmão Jung, que eu fiquei impactada, gente, com aquele livro. Pensem, um homem que foi preso 3 vezes na China por falar do amor de Jesus. E que quando os soldados batiam nos cristãos, eles começavam a cantar de alegria por se achar dignos de sofrer por amor a Cristo. E a gente começa a olhar muitas vezes para o nosso relacionamento com o Senhor, para aquilo que Deus deposita na nossa mão. E a gente fala, meu Deus, qualquer coisa dói. Se a gente, eu não estou sentindo mais, eu estou sentindo que não é, está sentindo nada, criatura, pelo amor de Deus. Para de achar que você tem que viver sentindo. Você tem que viver uma postura de amor, de entender a grandeza do amor de Deus, da entrega dele por mim e por você, que morreu numa cruz, não é um coraçãozinho feito na mão e nem em EVA, não. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário por amor a mim e a você, para que eu e você possamos viver a eternidade com Ele. O problema está que a nossa visão é muito limitada. A gente acha que tudo aquilo que Deus tem para nós é essa vida aqui na terra, de 60, 70 anos, sei lá. E então a gente quer viver sentindo intensamente isso. Mas como cristão nós precisamos tomar um cuidado. Porque às vezes, queridos, às vezes nós estamos achando que nós estamos fazendo coisas para Deus, quando na verdade nós estamos fazendo coisas para nós mesmos. Às vezes nós estamos fazendo coisas porque nós nos sentimos bem. Será que nós temos uma frase aqui que é servir por algo maior? Até que ponto que nós estamos realmente fazendo para Ele? Porque quando nós amamos ao Senhor com esse amor de mandamento, a gente não faz porque a gente sente, a gente não faz porque a gente gosta, a gente não faz porque a gente quer. A gente faz porque queima dentro de nós. Sabe? Hoje é dia do pastor. Você acha que todos os dias de pastores é fácil? Não. Nós vamos errar com você. Você entende a dimensão disso para nós, a nossa responsabilidade? Ontem nós tivemos 3 experiências muito distintas, né? Orando por pessoas distintas, por situações distintas. E depois eu estava pensando nisso no final da noite. Falei, meu Deus, sabe, queridos, tem dia que a gente passa em um velório, a gente faz um casamento, a gente faz um aconselhamento. E acredite, nem todos os dias são fáceis. Mas sabe de uma coisa? Quando eu olho para aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, eu falo, não dá para parar. Não dá para parar. Não dá para parar. Esse amor queima no nosso coração. Esse amor queima no nosso coração. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Meu irmão, Deus tem um propósito tão tremendo para mim e para a sua vida, que é nos levar para viver a eternidade com Ele. É maior do que tudo aquilo que a gente pode fazer aqui na terra. Cuidado com a viver sentindo. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado para não ser roubado de ter o Senhor como o amor da sua vida, o amor da minha vida, para colocar outras coisas no lugar. Porque quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, acredite, podem ser coisas legítimas. Mas o Senhor falou assim, aquele que não amar, aquele que amar, pai, mãe, irmão,
mais do que a mim, não é digno de mim. Você sabe por que ele diz isso? Porque em algum momento nós vamos ter que nos decidir. Em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão. E qual vai ser a decisão? Amar a Deus nos faz viver o maior amor da vida. Agora nós precisamos entender que esse amor maduro, ele é resultado de um conhecimento. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler os versículos antes, né? Versículo 4 aí. Paulo diz assim, bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando assim, eu podia confiar em mim mesmo, eu podia ser o centro de todas as coisas, porque eu sou da tribo de Benjamim, sou da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, e ainda era fariseu, perseguidor da igreja, e eu era irrepreensível. Mas olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Forte, né, gente? Paulo fala assim, gente, eu tinha tudo para ser o centro das atenções da minha própria vida, mas eu considerei tudo isso como refúgio, como perda, por causa da sublimidade do amor de Cristo. Meu irmão, à medida que eu e você vamos caminhando e vamos conhecendo o Senhor, nós vamos aceitando o convite de Deus para que nós possamos conhecê-lo. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo de uma maneira total, com uma entrega, com toda a alma, com todo o coração, com toda a inteligência, como o Senhor Jesus disse. É impossível. O problema é que a gente está achando que está amando o Senhor, mas na verdade a gente está amando a nós mesmos. A gente está honrando a nós mesmos, as nossas coisinhas, os nossos hobbies, às vezes os nossos ministérios, às vezes os nossos nomes, às vezes as nossas dores. Nós precisamos entender que o maior elo é o amor, porque Ele vai nos proteger, mas é o amor a Deus. E de vez em quando nós precisamos nos perguntar, Senhor, até que ponto que eu realmente estou amando ao Senhor? Até que ponto que eu realmente estou olhando para o Senhor com olhos de amor para Ti? Ou eu estou olhando para o Senhor por amor a mim? Nós precisamos nos perguntar, queridos. Sabe por quê? Porque aquele que sonda os corações, Ele conhece qual é a intenção. Aquele que sonda os corações, Ele sabe por que nós fazemos o que nós fazemos. Nessa noite, há um raio-x passando aqui, antes de passar aí. E antes de subir nesse lugar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Nós precisamos entender que a nossa vida vai passar. E é por isso que o Senhor, o tempo todo, fica nos dando sinais, nos chamando. Filho, filha, acorda. Filho, eu quero você mais perto. Vem para a minha palavra, vem para a minha presença. Por quê? Porque o Senhor, a grandeza do amor de Deus é para a eternidade.
Deus, Ele nos ama tanto que Ele não quer viver a eternidade sem nós. Só que para que nós possamos caminhar a eternidade com Deus, eu preciso amá-lo hoje, aqui, agora. Eu preciso ter esse elo, eu preciso ter esse relacionamento. Isaías capítulo 40, versículo 6 ao versículo 8. O profeta vem nos lembrar da nossa fragilidade humana. Isaías capítulo 40, do versículo 6 ao 8. Ele diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Que toda a árvore, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deixa eu dizer algo para você. Não importa quantos anos você tenha, a minha vida e a sua vida vai passar. E o Senhor quer que eu e você vamos viver eternamente com Ele. E então, o Senhor, Ele enviou Jesus, para que Jesus pudesse criar esse caminho, para que nós possamos ter uma vida com o Senhor. Só que tem uma coisa, querido. O Senhor escolheu algo que não se pode obrigar. Não se pode obrigar alguém a amar. Você concorda comigo? Se você tem uma empresa, você sabe que você pode obrigar as pessoas a chegar no horário certo. Você pode obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa. Se você é um pai, você pode obrigar o seu filho a fazer determinadas coisas. Mas tem uma coisa que ninguém pode obrigar: a amar. Mas o Senhor disse que esse é o principal mandamento. Sabe por quê? João vem dizer para nós que Deus é amor. Agora tem uma coisa linda no amor. O amor é o que une um casal. E sabe que quando Jesus voltar, vai haver as bodas, vai haver um casamento entre a noiva, que é a igreja, e o cordeiro. E ele vai casar com os apaixonados. Ele vai vir para se encontrar e vão ser os apaixonados. Não vão ser aqueles que fazem coisas. E eu acho tão tremendo quando Jesus, lá em Mateus, ele vem dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome, não oramos por enfermos em teu nome. E ele vai dizer assim: eu não sei quem é você, eu não te conheço. Como pode? Uma das maiores expressões de dons que nós conhecemos, nós valorizamos tanto, mas Deus vai dizer assim: não conheço. Sabe o que Deus conhece? O amor. Quando Jesus, em João capítulo 17, vem orar pela sua igreja, Ele ora e pede que nós possamos ser um com Ele, assim como Ele e o Pai eram um. E sabe qual é o elo da perfeição? É o amor. Quando eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Quando eu amo meu irmão, eu perdoo. Gabriel Marcato trouxe uma palavra tão tremenda hoje pela manhã sobre o perdão completo. Maravilhoso. Se você puder, assista. Nós precisamos ser uma igreja que faz o que faz por amor a Ele. E que deixa de fazer o que deixa de fazer por amor a Ele. Você sabe que um casamento, existem duas palavras que são fundamentais: o sim e o não. O sim é o que você vai dizer na frente do celebrante. E o não é o que você vai dizer para todas as outras pessoas. O dia que eu me casei com o Marcos, eu não estava apenas dizendo sim para ele, eu estava dizendo não para todas as outras oportunidades. O dia que você entende a grandeza do seu amor para com Deus, nós começamos a dizer não para outras coisas. Então, eu não adultero. Então, eu não tenho uma vida de fornicação. Então, eu não tenho uma vida promíscua. Por quê? Porque eu sou obrigado? Não. Porque eu tenho uma aliança de amor com alguém para quem eu disse sim. Querido, quando nós entendermos a profundidade do amor de Deus e o nível de relacionamento que o Senhor nos chama para viver, acredite, os nossos sentimentos vão entrar no eixo. Nós não vamos mais ter a necessidade de ter a expectativa que o outro vai nos suprir.
acredite, eu quero dizer algo para você. Marcos está aqui, ele sabe disso, eu o amo. E eu sei que ele me ama também. Brincadeiras à parte, né, que a gente faz aqui, mas nós nos amamos. E a gente faz questão de dizer isso um para o outro todos os dias, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Todos os dias, o Marcos diz que me ama, e todos os dias eu digo para ele que eu o amo. A gente pode estar até meio azedo um com o outro, mas a gente faz questão de dizer isso. Porque nós temos essa convicção, que nós temos uma aliança. Agora, a partir do momento que nós temos essa aliança, nós deixamos para fora do nosso casamento tudo aquilo que pode entristecer o outro. Deixa eu falar algo para você. O Senhor te chama para um novo nível de relacionamento, meu irmão. O Senhor te chama para um novo nível de relacionamento, minha irmã. E esse nível de relacionamento envolve o amor. Mas é esse amor que não é apenas um sentimento. É um amor que olha para a cruz. É um amor que olha para o sacrifício de Jesus. Sabe, eu estava falando para vocês do irmão Yun. O irmão Yun foi preso. E a segunda vez que ele foi preso, sabe o que ele fez? Ele pulou de um prédio e ele machucou as pernas. E então, quando ele chegou ali na prisão, eles colocaram ele sentado em uma cadeira e colocaram as pernas dele esticadas e eles quebraram as pernas dele. E sabe por quê? Por amor a Cristo. E sabe o que ele fez? Quando ele saiu de lá, continuou pregando o amor de Cristo. Tem uma geração inteira para nós ganharmos. Uma geração inteira que precisa conhecer o amor de Deus. Mas está na hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, queridos. Até que ponto que eu tenho dito sim para Ele? Ou será que eu estou dizendo sim só para mim?